Agora são 7h20. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. O Brasil é candidato a uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU, órgão com 47 membros, cuja atribuição é promover e proteger os direitos humanos no mundo. A eleição ocorre nesta quarta-feira, 16 de outubro. As duas vagas são pleiteadas por 3 países: Brasil, Venezuela e Costa Rica. Inicialmente, só os 2 primeiros tinham manifestado interesse na disputa, mas os costarriquenhos entraram às vésperas da eleição, alegando a necessidade de desbancar a Venezuela. Na semana passada, no ato inédito, indígenas, defensores de direitos humanos, juízes, grupos anticastristas, líderes do movimento Sem Terra, LGBT, católicos, movimento negro, de mulheres, ambientalistas e entidades internacionais se unem em uma coalizão de mais de 100 instituições para declarar sua preocupação com a candidatura do governo de Jair Bolsonaro na ONU. Numa carta enviada a todos os governos, o grupo pede que o Brasil não receba os votos dos países estrangeiros diante da ofensiva de Bolsonaro contra os direitos humanos e contra a democracia. Um dos destaques do movimento é o fato de a carta ter sido assinada por entidades que tradicionalmente estiveram em campos opostos nos debates políticos. Agora, entre os signatários estão organizações que combatem o regime socialista cubano, por exemplo, uma das bandeiras usadas por Bolsonaro em seu discurso na ONU. Além do Instituto Vladimir Herzog, fazem parte do movimento entidades como a Associação Brasileira de Saúde Mental, Comissão Pastoral da Terra, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e FIAM Brasil, pelo direito à alimentação e à nutrição adequadas, Pastoral da Juventude do Brasil, Rede Brasileira de Povos e Comunidades Internacionais. E é sobre este tema que a gente vai conversar agora com o Paulo Carbonari, que é da Coordenação Nacional de Formação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, doutor e professor de filosofia, militante na área de direitos humanos. Olá, Carbonari, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação conversarmos. Igualmente, a satisfação, Carbonari. Como é que você avalia, né, o fato do Brasil pleitear uma vaga nesse Conselho de Direitos Humanos da ONU, sendo que o presidente Jair Bolsonaro é conhecido, né, justamente por fazer críticas aos direitos humanos, fazer apologia à tortura. Poxa, parece até uma piada de mau gosto isso, Paulo Carbonari. Como é que você avalia? Acho que o mais grave é que o Brasil primeiro saiu dizendo logo que... O Brasil não, o governo brasileiro, o Jair Bolsonaro, saiu dizendo logo que assumiu o governo, que sairia de todos os organismos da ONU, inclusive do Conselho de Direitos Humanos, aí ele não retornaria. Depois mudou sua posição e passou a defender sua candidatura para recondução a esse espaço internacional. Então, primeira observação, uma contradição. O governo... a rigor mostra com esse tipo de posição que para ele direitos humanos é um assunto que quando interessa a gente usa, quando não interessa a gente não usa. Outro aspecto importante é que nos últimos meses a posição da diplomacia brasileira nos organismos internacionais de direitos humanos tem sido bastante problemática, sobretudo em alguns temas, mostrando também nesses lugares o retrocesso do posicionamento e da defesa que faz aqui dentro do país. Então, além dessas duas razões, a preocupação com aquilo que vai significar o posicionamento do governo brasileiro nos debates que estão colocados na agenda de direitos humanos para o próximo período. Exato, Carbonari, quais as reais chances, né, do Brasil ocupar essa vaga? Infelizmente, as vagas nas Nações Unidas, inclusive aquelas dos postos de direitos humanos, nem sempre são orientadas pelos princípios dos direitos humanos. Essa é a realidade pragmática das coisas. Então, entram negociações bastante diversas, assuntos de diversos matizes, e inclusive posições que não são favoráveis a direitos humanos. Então, não nos surpreendamos se hoje o Brasil for eleito membro desse Conselho de Direitos Humanos. Porque, inclusive, há uma pressão de vários países que também têm governos conservadores, governos autoritários, entre os quais os próprios Estados Unidos, que
acabam usando governos como o governo brasileiro, que se propõe a ser usado, inclusive, nesses espaços internacionais, para defender as suas agendas. Então, infelizmente, podemos hoje ver o Brasil eleito nesse espaço contraditoriamente e termos que enfrentá-lo como titular desse espaço nos próximos anos. Bom, se for eleito, o que esperar, né, da postura do Brasil nessa comissão? O que a gente espera é aquilo que já tem sido nos últimos meses, né? Primeiro, uma posição de a gente chama de anti-universalista em matéria de direitos humanos, ou seja, aquilo que o governo diz aqui no Brasil, ele diz lá fora. Direitos humanos não é para todo mundo, direitos humanos é só para os homens de bem, e aqui homens de bem é masculino, e exclui, portanto, todas as questões de identidade de gênero ou de orientação sexual e outros aspectos que são as questões contra as quais ele tem se manifestado de modo bastante veemente nos espaços internacionais, pedindo, por exemplo, que todas as questões desse campo sejam reduzidas à dimensão biológica. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, no documento que ele apresenta a sua candidatura, ele não assume compromissos objetivos na luta contra a tortura, não assume compromissos objetivos na efetivação da universalização, no sentido amplo e profundo, de todos os direitos humanos para todos os seres humanos. Então, a preocupação é essa, e objetivamente, pelo que tem sido tratado e defendido nos últimos meses pela diplomacia brasileira nesses espaços, não se pode esperar alguma coisa que venha naquilo que se espera de um país atuando nesse espaço, que é efetivamente defender os direitos humanos e se associar na denúncia das piores práticas de violação dos direitos humanos. E Carbonari, vamos fazer então essa análise, né? Quer dizer, um retrocesso total, né, que a gente está vivendo. Você que luta, né, há tantos anos, né, na área de direitos humanos, enfim, como é que, enfim, o que a gente pode fazer, né, para tentar lutar, para tentar combater, né, todo esse retrocesso? Olha, primeiro, a gente esteve agora recentemente, mais uma vez, conversando nos espaços internacionais, onde também articulamos esse documento, que na verdade agora já tem mais de 200 assinaturas de organizações brasileiras e mais de 40 de organizações de vários lugares do mundo. Então, e de organizações de direitos humanos que são referência internacional nesse tema. Então, a gente entende que isso nos deu um reforço importante. Ainda que o Brasil retorne a esse espaço, a sociedade civil brasileira sai reforçada no sentido de poder seguir fazendo incidência, expressando aos organismos internacionais, às representações ou às delegações dos outros países nesses espaços, que a posição brasileira não é uma posição favorável e nem é uma posição que deva ser tomada em conta, ainda que evidentemente signifique voto, mas que deva ser levada em conta nos fóruns de debates mais avançados, mais promissores de direitos humanos. Até porque, contra o que disse a representante, a embaixadora do Brasil nas Nações Unidas em Genebra, o Brasil hoje não é um exemplo e nem é uma inspiração e nem é uma prática de mais alto nível em direitos humanos no mundo. Se algum dia foi, hoje definitivamente não é, e seguiremos denunciando isso, mostrando que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é um permanente e crescente, nesses últimos meses, sobretudo, retrocesso em várias questões, nos direitos civis, nos direitos políticos, nos direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, não há tema, não há campo de direitos humanos no qual a gente possa dizer que esse governo represente algum avanço. O que a gente vê em todos eles é crescente, permanente e terrível retrocesso que, na prática, se traduz em ataque à vida e às condições de vida do povo e, particularmente, dos mais pobres, das mulheres, dos LGBTs, dos indígenas, enfim, de todos aqueles e aquelas que, historicamente, sempre foram menos tomados em conta como seres humanos e como sujeitos de direitos. Muito bem, Carbonari, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigado e bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Paulo Carbonari, coordenador nacional de formação do Movimento Nacional de Direitos Humanos.